Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria é para mim estar aqui cada dia para essa conversa. E hoje eu quero meditar um pouco na mensagem O Futuro Lar, juntando com as Escrituras, para falar a respeito dessa grande hora que nós já estamos vivendo, que é a segunda parte do sétimo selo, a voz que está chamando a igreja para subir. A mesma voz que o apóstolo João ouviu em Apocalipse 4. Veja, um chamado. Essa é a voz da ressurreição, que foi chamado pelo profeta de a voz de arcanjo. É a mesma voz de São João 11, que chamou Lázaro para fora. É a mesma voz que está chamando os eleitos a subirem. Veja, esses que estão sendo despertados, vivificados, em ordem para o arrebatamento. Porque esse vivificar, veja, está em Romanos capítulo 8, que a Bíblia fala que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Veja, em Romanos 8 diz que e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito vivificará esses corpos mortais, ou seja, despertarão com a voz da ressurreição, a voz de arcanjo, nesse novo Efésios, onde diz que, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou, ou seja, nos ressuscitou. Veja, tirando a igreja para fora, por esse chamado, veja, chamado para a eternidade, chamados para o arrebatamento, chamados para a ressurreição, chamados para 1000 anos de paz sobre a terra, chamados para entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Veja, estamos vendo as ameaças nucleares que o Rei do Norte está fazendo para o mundo. Estamos vendo a fome chegando, as pragas, veja, guerras por toda parte. E a Bíblia fala que esses ditadores seriam dados a eles poder como reis por uma hora. Esses queimarão a prostituta, queimarão a besta de Apocalipse capítulo 13, tanto a do mar quanto a da terra. E nós sabemos que o Espírito disse ao profeta, observe o rei do norte. E o Espírito deu nome a esse rei. Veja, ele não é apenas um presidente, ele é rei. Ele recebeu poder como rei. Mas na verdade é um ditador, disse o profeta. E ao redor dele há outros ditadores, como o da Síria, como o da Coreia, e Irã e outros países. A hora tem chegado, meus amados. Por isso a igreja está ouvindo essa voz, que é a segunda parte do sétimo selo. E essa voz não é a voz humana, é a voz do Espírito. E essa voz é a voz da palavra. Agora, vamos a uma escritura muito importante, revelada pelo profeta sobre essa voz, sobre essa chamada, essa convocação. Veja, Levíticos 23, a partir do verso 36, ele usou isso na mensagem O Futuro Lar. Então veja, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Então ele prega isso na mensagem Futuro Lar, a partir do parágrafo 197, essa convocação, essa voz, que é a voz da ressurreição, que é a voz chamando a igreja para subir. O mesmo que aconteceu com João em Apocalipse 4. Vamos ler mais uma vez. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Veja, essa foi a abertura da palavra, porque os céus consistem da palavra. Veja, e a primeira voz, que como de trombeta ouvida falar comigo, disse, sobe aqui. Veja, a mesma voz de Apocalipse 10:7. É a mesma voz de Apocalipse 10:8, que é a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo. E diz a Bíblia, no capítulo 10, verso 8 de Apocalipse, e tornou o anjo a falar. Veja, uma santa convocação, um chamado para a igreja, para ouvir essa voz que está levantando, a voz do Senhor, que soa através de sua palavra. Por isso 7 trovões emitiram suas vozes,
E esses 7 trovões estão em Apocalipse 10. E também estão no Salmo 29. 7 trovões, 7 vozes. A voz de Deus faz tremer o deserto de Cádiz. Veja, terremotos. Veja, é Ele que dá força ao seu povo, a sua voz que vem de sua palavra. Ele troveja, Ele está sobre as muitas águas. Povos, sim, Ele que faz parir as servas, é Ele que desnuda as brenhas. Não há nada oculto diante dele. Brenhas são matas fechadas. Ele conhece cada piolho, cada inseto, cada planta, cada árvore, cada réptil, cada pequeno sapo. Ele conhece quantas gramas de gordura tem, quantas vezes ele pestanejou seus olhos e assim por diante. Veja, esse é o Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra até a junta dos ossos e das medulas, dos pensamentos. Ele conhece tudo. Tudo está desnudo ao seu redor ou diante dele. Veja, a pedra de coroa, cortada sem mãos, desceu do céu para golpear a estátua nos pés. Agora mesmo a voz do Senhor já tem chamado o julgamento sobre a América. Terremotos, vulcões, pragas. Veja, o juízo sobre a Europa. A voz do Senhor. Ele troveja. Veja, a espada que sai de sua boca. Que coisa poderosa, mas essa voz está chamando um povo para subir. Veja, sobe aqui e mostrar-te-ei. Veja, revelação, o entendimento da palavra, conhecer o dia, conhecer a hora, ser despertado para a mensagem do dia. Veja, as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Veja, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Veja, essa é a voz de arcanjo, disse o profeta, chamando a igreja para esse arrebatamento. Então, na mensagem, no parágrafo 197, falando desse 8º dia, veja, foi no 8º dia que Jesus ressuscitou, foi no dia 8º que desceu o Espírito Santo em Pentecostes. Veja, depois, nos 50 dias, notem, 196, notem, ao 8º dia Jesus se levantou para a nossa justificação, o Pai eterno com o Rei eterno, para ser batizado nele para a vida eterna. Não 7 dias, não teve nada a ver com nenhum dos dias. Veja, então 7 eras da igreja, referem-se a esses 7 dias, já estão para trás. Teria que haver um novo dia. O novo dia chegou, o novo dia raiou, nessa santa convocação, nessa voz, chamando a igreja. 197, notem, depois de 50 dias, então 7 sábados, 7 vezes 7, 49, no dia 50, Pentecostes, no dia da ressurreição, foi quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, numa santa convocação, veja, ou seja, 7 sábados, daí de novo vem outra santa convocação. Então depois das 7 eras da igreja, elas já passaram, mas veio uma outra convocação agora para esses eleitos. Veja, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Veja, no 8º dia, caiu no 8º dia, que eram 7 sábados depois, exatamente depois de sua ressurreição. Bem, assim sendo, será 7 vezes isso de novo. Te traz de regresso ao primeiro dia da semana outra vez. Aí está a sua santa convocação. Não tem nada a ver com a coisa literal. Está além daquilo. Está no reino de Deus, com vida eterna, com os predestinados que nunca começaram. Cada eleito já estava na mente de Deus, já veio ao mundo como a semente germinada em seu coração. A água, o Espírito, dá à semente a condição de viver, disse o profeta. A água foi criada para isso, dar a semente condição de viver. Em cada eleito já havia uma semente. Veja, esses são os filhos de Deus. Esse é o trigo. Esse é o primeiro a ser vivificado agora nessa santa convocação. Convocar, chamar. Veja, lembre-se, lá no dilúvio, Noé e sua família foram convocados. E Deus convocou, chamou, a voz chamou para entrar na arca apenas os animais
que dariam continuidade à espécie. Os outros pereceram todos, mas os convocados foram salvos. A mesma coisa agora. Voltando aqui, isso nunca começou dia algum. Você não foi salvo em dia algum. Você sempre foi salvo. Jesus só vem para redimir isso. Porém, você estava salvo desde o princípio, porque você tinha a vida eterna para começar. Então há uma grande diferença entre ser salvo e ser redimido. Veja, a virginécia será salva. Veja, ela não será redimida. Mas os eleitos, esses do novo Efésios, porque o livro de Efésios foi escrito aos santos, aos únicos que podem ser redimidos, que foram escolhidos nele, predestinados nele, desde antes da fundação do mundo. Por isso que esse livro de Efésios não pode ser usado para evangelismo, porque eles não vão entender nada disso. Somente os eleitos que estavam lá, desde antes da fundação do mundo. É para esses que é esse livro de Efésios, para esses é que é redenção. Sim? Veja, uma truta não pode ser um peixe-agulha, diz ele, ou uma larva de sapo, pode que ele esteja na mesma água com ele, porém desde o princípio ele era uma truta. Veja, a rede unicamente ele apanhou, porém desde o princípio ele era isso. Aí está, agora, não estamos fora das dispensações, estamos na Escritura mesmo. Depois de 50 dias, 7 sábados, vê, 8 não pode ser contado com a semana, vê? Isso não pode ser contado hoje, o dia na semana. Você não pode fazer isso, porque é somente 7 dias na semana. Conte em qualquer forma que você quiser. O domingo é o primeiro dia da semana. Você conta 7 e você tem que voltar e começar de novo. Conta 7 e volta outra vez. Veja, e então, nós vivemos através de todos esses tipos aqui. Mas quando você está no 8º dia, veja, prossegue a eternidade. Depois que saiu das eras, nessa santa convocação para os chamados. Você não vem por leis, rituais e ordens, você vem por predestinação. Amém? Aí está a santa, genuína convocação. Vê? E nós estamos finalizando a 7ª era da igreja. Era pentecostal. Vê você? Estamos entrando a santa convocação. Estamos nessa eternidade real e genuína, onde a igreja é chamada, não para alguma estação, para alguma denominação, mas para a eternidade, com o seu Rei eterno. Veja, não o temos de todo. Não há tal coisa como dias e coisa de tempo. Você passou a eternidade de onde viestes. Para começar, estivestes ali. Se você tem vida eterna, há somente uma forma. Esta é Deus. E você é atributo expresso. Se você não é, de todos os modos, você não vai estar ali. Ou seja, você não vai ser chamado, não vai ser convocado. Mas creio que você é, creio que eu sou, creio que nós somos. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Ou seja, não convocar, não chamar. Vem? O que passa, todas essas velhas coisas, porém essas coisas não passam. Assim sendo, fala da eternidade, da santa convocação, do chamado para o arrebatamento. Subir cá, a voz de Tessalonicenses, a voz de arcanjo, os trovões. Porque quando eles soaram em Apocalipse 10, esses 7 trovões vieram fazer 7 coisas, entre as quais um chamado sobre as muitas águas, sobre a igreja eleita, sobre o predestinado, mas também para trazer terremotos, para quebrar reis, para quebrar nações, a pedra cortada sem mãos. Sim, para trazer agora o estabelecimento do milênio sobre a terra, com essa gente, com esses convocados, com esses eleitos. Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado e até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.